Oi, Riba. Gente, vocês estão me ouvindo? Oi, Ju. Ah, então. Oi, Helena. Oi, Má. Esperar um minuto. E o ruim, qualquer coisa, enfim, a gente vai vendo. Mas coloquei no Wi-Fi aqui, vamos ver se vai. Queria primeiro falar, agradecer as últimas lives, vocês que assistiram. Pra quem não assistiu, tá no IGTV. Então, eu já conversei com o André Garoli, depois eu conversei com o Marcelo Fonseca, depois com a Clara Carvalho, depois com a Cida Moreira. Hoje eu vou conversar com o ator e produtor Sérgio Mastropasqua e amanhã com o diretor Marco Antônio Pâmio. Então é isso, tô muito animada, tá sendo muito bom e nas próximas semanas eu vou postando aqui com quem eu vou falar. E hoje, como eu já falei, vou conversar com o Sérgio Mastropasqua, ator e produtor. E, enfim, vamos ver se ele já está aqui. Deixa eu ver. Já. Tá aguardando a conexão. Olá! Olá, boa noite a todos. E aí, tudo bem, Natan? Bem? Tudo bom? Então, gente, pra começar, vou contar mais ou menos. Eu conheci o Sérgio pelo Grupo Tapa, né, Sérgio? Foi meio Sim, foi. lá no Grupo Tapa, fazendo produção, né? Eu fiz 12 Homens, produção com você, que você fazia, você estava no elenco. E aí depois, Você imitava a gente, imitava os 12 papéis. Era bacana ver você nos imitar. Fazia um papel melhor que a gente. tipo, era pra eu trabalhar e eu tava justamente lá no cenário, né? E depois eu tive o privilégio de participar com você no Jardim das Cerejeiras, então foi aí que a gente, Sim. enfim, ficou mais próximo. E primeiro eu queria começar perguntando para as pessoas te conhecerem também como começou a sua carreira no teatro. Então, você sempre quis ser ator? Como que começou isso na sua vida? Não, nunca pensei em ser ator. Eu estudava num colégio estadual, fazia segundo grau lá. E eu jogava futebol, né? Dos 10 aos 14 anos, eu joguei futebol de campo, tinha um time de futebol de salão lá perto de casa e tal. E eu adorava jogar futebol. E aí, no primeiro ano do segundo grau, um professor de matemática chamado Ademar Maia, a mãe dele costurava, fazia os figurinos e ele era um apaixonado pelo teatro. Ele via todas as peças, Hair, né? Ele tinha visto, ele falava pra gente. No primeiro ano ele montou Hair. Aí eu jogava bola, disse, mas teatro, como é que é isso? Eu não entendi. Aí eu tinha uma namorada, a Cris, e ela disse, eu vou fazer. Eu digo, bom, você vai fazer, então eu vou fazer também. E foi por isso, pela paixão desse professor, falecido há uns 3 anos. Eu estou falando hoje aqui com você por causa da paixão de um professor de matemática que E adorava o teatro. ele, na escola, ele abriu essa turma de teatro? Então, a escola, muitas escolas antigamente, ainda né, isso existe, ela tinha um pequeno teatro abandonado, ninguém utilizava isso. Era uma escola pública, mas que possuía um pequeno teatro. E Hum. ele deu vida àquilo, né? Ele montou e todo mundo ia assistir do bairro, era muito bacana. E eu falei, acho que eu não tenho jeito para esse negócio, não, teatro, assim, porque eu sempre gostei de falar lá nas classes, apresentar os trabalhos, mas não, né? Alguns dizem que atuar é a vingança dos tímidos, né? Pode ser. Então eu fui lá e comecei. Como eu gostava de botar a mão na massa, até hoje eu gosto, então eu ajudava a construir os cenários, mexia com a madeira, então eu participava de tudo ali. E para mim foi um novo mundo que se abriu, né? Uma nova possibilidade, porque raramente pessoas do meu bairro, da Casa Verde, que é próximo ao centro de São Paulo,
raramente tinham interesse em teatro, né? Porque eu sempre brinco que existe esse L em São Paulo, que são os rios Tietê e Pinheiros, mas eles são mais que rios, eles são muros, né? Muros que impedem tanto quem está de um lado e de outro de circularem, né? Em termos de mentalidade Uhum. e conhecerem novas coisas, né? Porque Mas a aí, cidade. não, eu só ia perguntar, quando você se formou na escola, você continuou com essa ideia? Assim, Então, o que, que aconteceu? Eu participei do Festival de Tatuí, que era um festival, aliás, uma outra coisa que deveria voltar, né? Esses festivais, o teatro na escola, quando a gente fala de formação de público, né? Você não precisa ser um ator profissional, mas se na sua escola existe uma companhia de teatro e que vai te ajudar em literatura, em sim. português, em falar em várias áreas, isso é bacana. Então, existiam esses festivais de segundo grau, estudantis, que levavam peças. Eu conheci peças incríveis no interior de São Paulo e conheci gente incrível também. Então, permite esse intercâmbio. Eu nem sei se existe mais esse festival estudantil, né? Mas eles parece que acabaram um pouco. E é muito importante na formação, porque mesmo que a pessoa voltando não queira ser ator, isso prepara ela para entender as narrativas, tanto as narrativas que a gente vê no filme, ou no teatro, na literatura, etc. Então eu fui um ator por esse caminho, pela paixão desse homem chamado Ademar Maia, a quem eu devo estar aqui hoje falando com você. Sim, sim. E sua vida profissional no teatro começou como ator ou com a produção, né? Que eu já falei, o Sérgio é produtor também de teatro, a gente vai falar isso mais pra frente, mas sem essas duas carreiras, digamos assim, sempre andaram juntas. Eu acho que Ou eu acho que sempre isso anda junto, assim. Nossa atividade ela é bem artesanal, né? Então você participa de vários instantes da criação teatral, né? O ator que só atua existe e tal, mas é mais específico. Você viu lá no teatro, você fazia outras coisas também. sim, E isso é muito bacana, né? Você ter. Não é uma coisa que te aliena e te coloca num papel exclusivo, sou só ator, né? Você pensa sobre o teatro, você pensa sobre cenografia, trilha sonora, você caminha, viaja e diz: ó, esse objeto seria bacana para uma peça assim, sabe? Então você fica ligado no todo, porque no teatro você tem um controle e você tem uma participação, né? O teatro não é coletivo, ele é uma função basicamente de social, de ajuntor, né? De pessoas. As pessoas se juntam para fazer aquilo. Tanto é que ele nunca propriedade de um só, ou tem assinatura de um só. Teatro é um time, né? E nisso que eu falei que jogava futebol, quando eu entrei no palco a primeira vez, hum, eu entendi que aquele espaço era um espaço esportivo. Então, para mim, o teatro é algo esportivo, assim. Ele usa o corpo, ele usa o contato, ele usa o conflito, ele tem o objetivo, ele tem paixão. Quem assiste vibra tanto quanto quem está no palco, ou na quadra, ou no campo. Então, para mim, o teatro tem esse aspecto divertido do esporte, né? sim, total. E eu acho muitas. Essa semana, na verdade, eu coloquei um quadro aqui no Infoteatro perguntando o que as pessoas gostariam de perguntar para um produtor de teatro. E Tá. responderam que elas não sabiam nem o que era a produção em teatro. Sim. Então, algumas falaram, gostaria de saber o que é produção de teatro. Então, você poderia Tá. comentar um pouco assim, o que é exatamente fazer a produção do teatro, de uma peça? Olha, nem quem faz teatro entende exatamente o que é a produção de teatro, assim. Tanto é que a gente fez um curso, né? Você É, veio um dia, eu nunca pensei em fazer curso, eu não tenho muito talento para ensinar nada para ninguém. E você perguntou, pô, como é que é isso? Eu nem lembro qual foi a pergunta específica, se era sobre onde guardava o cenário. a gente Qual que estava era? a gente estava na coxia para entrar no Jardim das Cerejeiras. Aí, Sim, aí deu o segundo sinal, eu virei para você e falei: Sérgio, aonde você guarda os cenários das peças que você faz? isso foi. Aí você falou: Foi. a gente podia falar sobre isso. Aí eu falei: sim, vamos fazer então um curso, alguma coisa? E você falou: Sim. Sim, eu fiz agora um curso com a Selene Marinho, online, a partir daquele curso, e a gente está abrindo um outro. Porque, paradoxalmente, a produção é o ramo do teatro que cuida da materialidade.
Muita gente de teatro vê aquele estereótipo do produtor como aquele cara que regula a grana, ou aquela figura de cartola, quase que nem existe no teatro brasileiro praticamente, aquele ser capitalista que manda e tal. Na verdade, é um absurdo isso. Na verdade, a produção cuida da materialidade de uma peça, né? Ele cuida dos meios de viabilizar essa peça e como aqueles meios são utilizados dentro de cada setor da peça, da iluminação, do cachê dos colaboradores, da equipe de criação, do elenco, em cuidar dos prazos de pagamento, em zelar pelos acordos, em recepcionar o público, na comunicação visual de uma peça. Então, sem dúvida nenhuma, o primeiro contato que um espectador tem ao entrar numa sala de teatro são com as opções da produção. E essa, como eu disse, o ator está misturado em outras funções, o produtor também, com a direção, com o elenco, ele tenta conduzir e harmonizar a materialidade da peça, né? Porque sem ela é impossível, né? Qual é a nossa grande luta? São os meios para se produzir uma peça e principalmente em dar dignidade a quem participa dela, né? Tal. Então, produção é isso, mas é um mistério. Ninguém. Porque, como você está lá envolvido muitas vezes, eu também me tornei produtor, e basicamente produtor de projetos próprios, já trabalhei para outras produções, mas não é. Eu produzo por uma demanda, uma necessidade de viabilizar aquilo que eu gostaria de ver no palco, né? Muitas vezes produzi peças nas quais eu nem participei como ator, porque eu queria simplesmente ver aquela peça encenada, ou a paixão de alguém ali da equipe que queria. Eu falei, vamos botar isso para frente, vamos fazer isso. Então, também me tornar produtor diminuiu minha ansiedade como ator, porque muitas vezes você vai só dar conta do papel ali, que já é um grande trabalho, mas você não tem a dimensão toda. Eu sempre brincava que uma vez eu fui ao circo, o cara que me vendeu o bilhete fez o palhaço e depois me serviu a pipoca, né? Então eu pensei, ele tem tantos objetivos para que isso seja bacana, para que isso seja fascinante para as crianças. Eu estava até caminhando, foi uma cidade do Rio Grande do Sul, eu estava fazendo um outro trabalho lá, quase no Uruguai, e vi umas crianças na rua, elas vieram me pedir algumas coisas e eu vi o circo e elas queriam ir ao circo. Aí eu falei, eu pago para vocês, era super baratinho. A sessão foi feita basicamente para 2 pessoas, para mim e para aquele grupo de crianças. E aí eu vi o empenho daquela família, daquele circo fazendo e pensei, poxa, que bacana. Esse cara provavelmente dirige o caminhão, estica a lona, acorda, e isso dá a ele uma paixão e uma visão, porque muitas vezes você é atriz e sabe disso, você fica com o peso de realizar o papel e aquilo às vezes é opressivo, né? Total. E para o ator é muito importante, assim, e eu falo como jovem atriz, enfim, que ainda está começando, eu acho que eu começo a entender o teatro a partir da produção. Então, Sim. trabalhando de produção foi o lugar que eu mais aprendi, de fato, sabe? O teatro, assim. E quando você tá no palco, você dá até mais valor para aquilo, porque você vê que tem muitas pessoas envolvidas, né, naquele trabalho. Não se trata só do ator em cena. Para o ator chegar em cena bem, a produção precisa estar super equipada, né? Super trabalhando em conjunto. Então é muito assim, realmente acho que é o gatilho para entender a máquina, né, do teatro. São várias as razões que me levaram a isso. Uma delas foi que eu participei de boas peças, peças muito interessantes, mas que foram desperdiçadas. Pararam no meio ali, depois de poucas apresentações, outras que duraram, mas que eram negligenciadas, não tinham figurino cuidado, uma manutenção bacana. E eu acho que, no fundo, o produtor deve ser como um bom garçom, né? Discretamente ele serve o prazer alheio. A mesma postura que a gente tem com o público, de proporcionar coisas, um produtor deve proporcionar também para a equipe toda, né? Porque quando eu estou trabalhando com uma produção desarticulada, se na estreia me dão um figurino, o figurino é um elemento narrativo com o qual eu vou ter que lidar. E se me dá aquilo com pouco tempo de assimilação, não vai ficar legal o meu trabalho. Então, a produção, além de manobrar a materialidade, ela também trabalha com o tempo para fornecer a toda a equipe, inclusive ao público, uma condição de trabalho digna e confortável, porque eu passei por muitos perrengues, quem nunca, né, nessa profissão, como em qualquer profissão. Sim. E eu via que
a simplicidade de uma produção que tem como objetivo o melhor para um trabalho é fundamental. E por desconhecimento da gente mesmo que trabalha nisso, muitas vezes a gente desrespeitava isso, ou a produção às vezes cabia a pessoas que não queriam fazer aquilo, né? Eu Uhum. acho que é tão apaixonante produzir quanto atuar. São coisas muito apaixonantes. Tem aquela história sua que eu não lembro se você estava descarregando um cenário e aí você falou, ah, você quer assistir a peça? Você falou pro, eu acho que era o motorista do ônibus. Isso, isso. Eu estava fazendo Cândida, né? Que é do Bernard Shaw, e eu estava no interior e o motorista, veio um novo motorista, ele ficou ali olhando e tal, e eu descarreguei o caminhão e tal, com a equipe, todo mundo ajudando. E aí eu falei, você quer ver a peça? Ele falou, rapaz, eu nunca fui a um teatro, que é uma outra coisa que a gente pode falar aqui, é sobre Sim. esse apartheid cultural que tem, que não é necessariamente econômico, de muitas pessoas, infelizmente, não se acharem merecedoras de entrar, né, entrarem num teatro. Eu acho que existe essa barreira difícil de quebrar. E eu estava lá, eu falei, você quer assistir a peça? Ele disse, olha, eu nunca assisti, mas eu quero sim. Aí, quando ele me viu em cena, ele falou, poxa, eu achei que você era o carregador da peça. Ele falou até, o senhor carregou o cenário e fez a peça. Eu digo, é assim, essa profissão é assim. A gente tem que botar a mão na massa. E ele disse, se eu soubesse, eu já carreguei tantos cenários e nunca assisti às peças, porque primeiro nunca me convidaram. E segundo, se Ai, acho que travou aqui. Ai, calma. tivemos um problema de conexão. Oi, pronto. É a coisa da Oi, são live muitas aqui. lives. É tanta live que a gente tem que encarnar 8 vezes para assistir tudo. Voltou? Voltou, voltou. Vamos ver. Ótimo, ótimo. Bacana. Peraí, Calma, você tá me ouvindo? peraí. Peraí que tá Eu zoado te aqui. Peraí, você tá me vendo? tô. Você não tá me vendo? Tá. Fazendo a ver. Calma, ele saiu. Gente, tenso, hein? Deixa eu convidar. Ai, deixa eu convidar ele de novo. Eu convidei, vamos ver se vai. Boa, Mano Forbes. Já já o Sérgio volta. Voltou, né? Voltou. Calma, Voltou. história. Tipo, a gente tava falando, sei lá, você tava em que parte? Do caminhão? É, não, você tava falando depois, a gente já tinha contado a história, e aí você tava falando que desse apartheid, que ele ficou chocado que você tinha carregado o caminhão e tal. Sim, porque é uma visão também da parte dele comum de uma idealização de quem trabalha com arte, né? De que Uhum. aquela pessoa é braçal também, né? E é apaixonante. Eu adoro carregar o cenário, eu adoro limpar o palco, eu adoro zelar, porque eu acho que o público merece que a gente não negligencie nenhum aspecto. O camarada saiu de casa, o camarada foi até lá, o camarada se sentou. E né, eu acho que nós temos que dar o melhor para eles. Então, produzir para mim é isso, é tentar proporcionar o melhor ali para quem vai, E né? uma das perguntas também que
eu recebi essa semana, foi perguntando se para o ator trabalhar, ele precisa fazer uma boa política entre as pessoas. Então, eu acho que a produção entra muito aí, né? Como a gente não pode ficar esperando ser chamado para fazer alguma coisa, você acha que o ator precisa, assim, tentar se produzir para trabalhar? Bom, quanto a relacionamentos, meus relacionamentos foram muito naturais com as pessoas com as quais eu trabalhei, né? Se perguntar para mim eu sou péssimo nisso, assim, de fazer o network e tal, eu não sou bom, não. É, mas eu acho que se produzir é o seguinte, é exercer uma opinião. Eu sempre. Pronto. Você tá no Wi-Fi? Oi, oi, tá me ouvindo? Oi, você tá no Wi-Fi ou não? Eu estou no Wi-Fi, peraí. Estou no Wi-Fi. O Wi-Fi aqui são 100 megas, né? Acho que tá bom. É que a conexão tá ruim mesmo. O bairro aqui, o povo acho que entra tudo no Netflix, fica essa loucura aí. Às vezes, se piorar, você pode tirar do Wi-Fi. Eu tirei do meu, acho que melhorou um pouco. Mas não sei. Ah, o Vê. meu, eu já fiz essa transição, mas continua instável, né? Ah, coisas da Tá bom. tecnologia brasileira, da infraestrutura. Não, A mas gente estava falando de produzir. a gente tava falando da coisa do networking. Se o ator precisa se produzir para poder trabalhar, né? Aqui no Brasil. Talvez, né? Talvez. Acho que tem uma vitalidade muito grande na cidade de São Paulo. Infelizmente, agora está começando em outros lugares do Brasil, né? O Brasil é um país muito grande, devia ter um teatro vigoroso, tem Porto Alegre, Curitiba, Campo Grande, Fortaleza. Nós somos um continente, né? Então, essa concentração de atividade em São Paulo e no Rio é interessante, mas hoje em dia, com as tecnologias da informação, isso tende a se diluir, porque cada lugar vai ter o seu recado a dar, né? E eu acho que, em São Paulo, acho que só na cooperativa paulista são 800 grupos. O Zé Cetra, né, que é um grande apaixonado pelo teatro, acho que planilhou 144 estreias, quer dizer, tem muita peça de teatro, né? O que não é um Uhum. problema, demonstra uma grande vitalidade. Eu acho sim que ao mesmo tempo a gente tem que conversar com quem está fazendo já, mas ao mesmo tempo também fazer os próprios projetos. Isso te transforma num profissional melhor, né? Porque você vê os limites e as possibilidades, né? Porque depender só dos lugares e das opções que aparecem fora fica um pouco limitado, né? E ao mesmo tempo eu vejo muita gente, eu também vivi isso, de esperar acontecer alguma coisa, né? A vida é curta demais, é bom você fazer a sua própria história e tentar, né? Meter a cara e fazer, porque se você cuidar dos princípios básicos, que é a formação de uma boa equipe, uma equipe heterogênea, você, como eu disse, não negligenciar nenhum aspecto, você Uhum. pode não fazer a grande peça do século 21, mas você com certeza fará um bom trabalho, né? É bem bacana. Tem que fazer, façam. Sim. E agora pegando já esse embalo, eu já ouvi várias vezes que o teatro brasileiro não é bom. Então, que o teatro brasileiro é um mau teatro. Você concorda com isso? Ou você acha que é um preconceito, às vezes, da nossa parte? Primeiro que não concordo, não concordo com isso. Eu acho que primeiro que não existe um teatro brasileiro, né? Como não existe um povo brasileiro. Todos esses discursos que unificam, né? Mesmo que fosse um país pequeno, eles são complicados, né? Eu acho que se faz o teatro que é possível, né? Dentro do que nós temos de nível educacional, não só de quem não teve educação, mas de quem teve educação. Porque eu sempre insisto que a pessoa pode ter várias faculdades e falar 3 línguas e não ter nada para dizer. E eu já falei com gente analfabeta que me disse coisas incríveis assim e surpreendentes. Eu acho que o teatro, ele nunca foi, ele está fora do interesse médio do brasileiro, né?
por todo Uhum, um contexto histórico e complexo que não vem ao caso dizer aqui. Mas, ao mesmo tempo, dentro da civilização chamada ocidental, a atividade teatral é uma atividade da cidade, da polis, né? Quando os gregos foram para o Oriente, eles colocavam ali um templo, quando eles fundavam uma colônia, eles botavam ali um templo, botavam um prédio funerário e um teatro. Então, como é que eles estabeleciam os valores deles? Fazendo um teatro ali. Então, o teatro está incorporado dentro uhum. da chamada civilização ocidental, e mesmo as dramatizações nas sociedades africanas, asiáticas, contar histórias faz parte de qualquer sociedade, né? Então, não há um tipo de teatro, né? E como você fez esse canal que você falou para mim, para a gente também tentar colocar alguma luz, né? Para instigar os espectadores a irem ao teatro, primeiro é importante, não existe o teatro, existem vários tipos de teatro. E cabe ao Uhum. espectador tentar entender aquele com o qual ele se identifica mais. Isso que é importante. Ao mesmo tempo, nós temos em São Paulo, quer dizer, para você decifrar isso numa sala de teatro, que tipo de teatro tem, a gente não tem uma codificação, claro, uma região de teatros com tipo de teatro, outra, ou tem os musicais ali, em pontos mais específicos que as pessoas conhecem, mas é difícil decifrar. Mas também é difícil decifrar a associação de arco e flecha, dos jogadores de bote e tal, né? Eu acho que a gente não pode colocar essa missão para o espectador. Cabe a nós do teatro, cabe a gente mostrar, né? Tocar a trombeta na rua e dizer: eis uma peça de teatro, venham para a festa, né? Sim, total. Não, e eu até conversei com o André Garoli, que eu conversei aqui na primeira live essa semana, e eu tava falando, nossa, Sim. Garoli, como é difícil mostrar, fazer com que, por exemplo, meus amigos achem que teatro é legal. Como é difícil mostrar para eles que teatro é uma coisa acessível, né? Porque, por exemplo, no Jardim, alguns amigos iam e falavam: ah, mas é só comprar o ingresso, mas aí eu tenho que parar o carro aonde? Tem como parar? Não sei o quê. Como que eu passo para ir? É só chegar na hora. Então, da onde que você acha que vem essa distância do público com o teatro? Por que as pessoas não têm? Por que no Brasil a gente não tem a cultura de ir ao teatro? Você acha que existe, assim, uma... Você acha que as pessoas conhecem teatro? Assim, o público, enfim. Não, eu acho que elas não conhecem. A maioria da população não conhece o teatro, não é obrigada a conhecer também. Acho que essa é uma missão que cabe a quem faz teatro, né? As associações de produtores, Uhum. a cooperativa, etc. Cabe a gente, nós temos que nos articular para mostrar que o teatro está aí, faz parte da cidade e que é uma opção de encontro social única, autêntica e que causa uma sensação própria e muito poderosa, né? Agora, eu não saberia dizer para você como a gente pode instigar mais isso, porque o teatro não está na escola, a literatura hoje é vista por grande parte das pessoas, mesmo com formação, como uma coisa para passar no vestibular e tal. Você tem que ver na narrativa, já ouvi uma definição muito bacana que diante de uma obra de arte potente, a pessoa tem ideia de dizer assim: ah, eu já sabia isso, eu só não sabia que era desse jeito. Você, quando lê um bom livro ou vê uma boa peça, parece que aquilo sempre te pertenceu, só que você descobriu naquele momento que você tem aquilo. Então, eu acho que as pessoas devem se permitir isso, né? Agora, também, como o Garoli, eu vi que ele falou de ir pelas bordas e tal, realmente eu acho que você deve orientar os seus amigos para que eles façam um percurso, né? Porque não adianta eu falar da matemática do caos de Gauss, né? Para um cara que é talentoso em matemática, mas que está começando a estudar matemática. É uma coisa complexa demais e adiantada. Não que seja isso no teatro, eu estou fazendo uma má comparação até. Mas como, muitas vezes, e de forma muito talentosa, o Teatro Paulista faz um teatro pós-dramático potentíssimo e maravilhoso,
um espectador não iniciado pode se sentir excluído por não entender aquilo, né? Porque muitas vezes esse tipo de teatro autêntico, importante, fundamental, que dá que permitiu ao Teatro Paulista uma síntese interessante, inclusive para o espectador, mas que um espectador iniciante ele sentiria dificuldade, porque ele não acessaria a essência do espetáculo. É como você começar a explicar Rei Lear a partir dos contextos sociológicos da Inglaterra e ver que basicamente um assunto fundamental que pega qualquer pessoa de qualquer classe social e formação é que Rei Lear nada mais é e é fundamentalmente um conflito entre um pai e suas filhas, né? O equívoco de envelhecer. Então isso aí qualquer pessoa entende, qualquer pessoa entende. Então eu acho que nós do teatro, nós deveríamos ter um teatro, né? Via o Sesc, por exemplo, quem sou eu para falar isso, mas devia ter algumas salas que fossem salas de formação, né? Que pegasse autores brasileiros ou autores estrangeiros, enfim, pouco importa, mas que dessem um percurso que tornasse que tornasse mais claro para o espectador o que é o teatro e como ele se estrutura, a partir do que esse espectador poderia estar instigado a ir para derivações ou mesmo encenações, etc. Eu Você acho faz... que... Não, que Oi? você faz isso nas suas peças, que você, enfim, produziu. Você faz debates, né, ao final das peças, normalmente, Isso, né? o debate é uma ferramenta poderosa de você equalizar e de você instigar com um bate-papo muito rápido as pessoas sobre aquilo que elas viram, né? Sem querer ser didático, nada disso. É passar a sua paixão como profissional de ter participado daquela obra, você dividir um pouco essa paixão, não representando, mas se dirigindo ao público, né? Porque o teatro também vem da oratória, né? Vem da capacidade de se comunicar e de falar também, né? Então eu acho bacana ter eu acho importante assim as peças fazerem isso. Após as peças a gente realizar um debate, ouvir Uhum. um pouco o público, né? Você estabelece uma coisa muito bacana e que tem um resultado surpreendente, apesar da simplicidade de se fazer isso. Total. E você falou uma coisa muito legal, e uma amiga minha comentou comigo, que na live da Clara, ela falou assim, nossa, eu fiquei muito emocionada, porque tudo que ela falava de teatro, eu conseguia pensar na minha vida. Então, tudo que ela falava sobre o teatro e sobre como ela lida com o teatro, eu lido no meu trabalho. Então, eu quero atingir isso no meu trabalho. E eu acho que tá aí um pouco a função, né? É a gente mostrar que o teatro pode ser um paralelo com a vida das pessoas, né? Eu acho que a gente fica muito. As pessoas se assustam às vezes com, nossa, vou assistir um Chekhov, vou assistir até um que a gente vai falar aqui mais pra frente. E não, essas pessoas vão assistir outras pessoas passando por situações similares, né, à da vida delas. Né? O que você acha sobre isso, assim? Não, sim, o teatro espectador vem de speculum, né? Espelho, aquele que Uhum. reflete o que vê, né? Ele reflete não só a imagem, como ele reflete emocionalmente a imagem, reflete o espírito dele reflete aquilo que ele vê. É uma moldura, ou se for teatro de rua, um perímetro onde se estabelece uma narrativa que pode ser linear ou não, com começo, meio e fim, onde você tem um ponto de vista ali, ou vários pontos de vista, se a obra for melhor, ela tem vários pontos de vista, e que é ao vivo, o teatro é erótico, o teatro é quase uma transa, porque você está diante dos corpos dos atores, eles falam, né? Por isso que essa droga dessa pandemia, nós seremos os últimos a voltar, porque o teatro é uma festa, ela é contato. E a despeito de achar que chato, vou ficar sentado ali, como na meditação se diz, quando o corpo está parado, o interior da pessoa fervilha, explode de emoções e tal. Então, o público, eu sempre falo, já disse isso, quem me conhece está com o saco cheio de ouvir isso,
mas eu digo que o público é o ator que não está na ficha técnica do espetáculo, né? Há públicos talentosos, outros menos, inclusive, né? Quando o público é talentoso, ele dança a peça, ele dança com a gente. Você fez, né? Lembra? Nós abríamos a peça lá, o Jardim das Cerejeiras, e não precisa ser, através do riso é mais fácil aferir isso, né? Na comédia é muito mais Uhum. fácil aferir isso, não que seja fácil, comédia é a técnica do controle do pensamento, do sentimento e da respiração de quem assiste, porque ninguém ri de pulmão vazio, né? Tenta rir de pulmão vazio, você não consegue. Então é encadeamento tal, uma cadência de emoção e sentimento tal, que o cara se inspira e explode numa risada. No drama isso não é tão evidente, mas você, pelo sussurro, pela movimentação sutil da plateia, você percebe o talento dela, e até no silêncio a gente tem essa comunicação intuitiva com a plateia, né? Então, teatro sem plateia para mim é um anacronismo, eu não consigo conceber, né? Teatro é um encontro, é uma coisa pública, é uma coisa de ajuntó mesmo. Uhum. Então é muito bacana. Eu acho que também quem vai ao teatro, você se transforma numa multidão, você dá uma. Do mesmo jeito que a gente, como ator, quando interpreta, dá uma. Eu tenho uma folga de mim mesmo, eu digo, graças a Deus, eu vou falar uma coisa que eu não imagino que eu falaria, vou matar alguém, eu vou morrer, coisas que eu não faria jamais. E ali a gente brinca de ser outro, eu outro, tu outras, ele outra. A plateia ali naquele, no caso de um teatro convencional, está ali naquele escuro, se transforma numa multidão, dá uma folga de si mesma e consegue se projetar, se contrapor aquilo que está acontecendo. E é um encontro absolutamente erótico, no sentido mais bacana do termo. Assim, você está perto de Uhum. alguém, vendo alguém fazendo para você ali. Eu acho poderosíssimo isso. Sim, e também, meu pai sempre fala isso, né? Às vezes a gente vai em festa, aí ele fala, ixi, aquele ator errou o texto, nossa, então que até ficar brava aqui falando. Só que eu acho que isso faz você ver que o teatro é vivo, né? Então eu tipo, às vezes nas peças que a gente foi que algum ator errou o texto, eu falei, mas pai, olha que máximo. Você viu naquele momento aquele ator lá, sabe? Aquele ator disponível e também vivo. Eu acho que essa é a grande diferença, assim, né? De você ver um bom filme ou ir ao cinema. Você tá lá, você tem a oportunidade de ver aquele momento, né? E naquele momento pode acontecer qualquer coisa. Ninguém sabe, né? Então, acho que isso é uma das, enfim, coisas mais legais, assim, que o teatro pode trazer. E, agora já embalando nesse assunto, Mas só para falar uma coisinha em cima do que você disse, muitas vezes a gente fala, nós do meio mesmo, sobre a força do teatro, sobre a uhum, potência do teatro. Eu acho que as suas amigas, seus amigos, para os quais nós estamos prioritariamente falando, e os nossos colegas aqui, você deve ir ao teatro pela fragilidade do teatro. O teatro é uma flor que acontece naquele momento, durante algumas semanas e que depois nunca mais, ao vivo nunca mais. O teatro tem a sua potência na sua fragilidade. É... o teatro modifica, sim, mas às vezes a gente atribui mais potência a ele, mais armas do que ele não tem. O teatro você deve comparecer ao teatro como uma noite única, aquilo foi feito naquele dia, aquele erro, aquele acerto, foi para você, você testemunhou aquilo. Você estava naquela história, e um filme maravilhoso, o cinema é uma coisa sensacional, mas ele pode ser reproduzido, né? Da mesma maneira. O teatro não, o teatro você deve ter um encontro com a sua fragilidade, com a nossa precariedade e com o erro. Eu sempre brinco em ensaios que os ensaios têm um compromisso com o erro. Errar é fundamental para depois você apresentar alguma coisa que demonstre a sua humanidade ali, né? uhum. Nossa, juro, foi muito bonito isso. Mas é É... verdade. A gente se ferra lá. Quando eu entrava, eu vejo atores também, mas quando eu era jovem eu dizia, por que que eu inventei isso? Porque meu coração disparava de tal forma. Por que que eu inventei isso? Mas essa adrenalina, eu conversei com uma amiga atriz também, e ela depois foi escalar montanhas, né? E ela falava, Sérgio, você me falou que o que vicia é essa adrenalina, depois eu fui escalar montanha e tal, né?
e eu percebi que é a mesma sensação. Essa adrenalina vicia do terceiro sinal. É viciante esse momento. Pena que o público, ainda bem que o público não vê, porque a gente entra ali, fala e acontece, mas é quase como você sair de si mesmo, outrar, brincar de ser outro, mas ao mesmo tempo estar ali, dançando, se vendo. É muito legal, assim, porque eu sempre digo que o ator tem que fazer o personagem, a cena e a peça. São três coisas absolutamente diferentes. E quando você vê um ator inteiro fazendo esses três elementos, né, que são milhares deles, é muito bacana, é muito interessante. É isso aí. E agora você falando isso, eu me lembrei que você sempre dizia assim, no jardim, né? Você tava assim, eu tava nervosa antes de entrar, você também. Aí você falava, mas nervosismo que é bom, pelo menos pensa que é melhor que trabalhar. E eu lembro, pelo menos pensa que é melhor que trabalhar. E eu falava, nossa, é mesmo. Só que você Não, foi mas isso aí é um caos, né? Que me contaram, não sei se é verdade, eu não sei. Cada um diz que é um personagem que falou que parece que o Marcello Mastroianni, o Toquinho, que fez, o cantor brasileiro, compositor, fez muito sucesso na Itália e parece que ele encontrou o Marcello Mastroianni lá numa estação de trem, enfim. E aí disse assim, pô, difícil, né, Marcello? A gente, poxa, passa final de semana sem a família, viaja para lá e para cá, e o Marcello Mastroianni, com aquela sabedoria italiana dele, olhou e falou assim, é difícil, mas é melhor que trabalhar. Não, isso é muito bom. Não sei se é verdade, me contaram, né? Mas enfim. Você agora pensando, você foi o primeiro ator que eu fiz a minha primeira cena profissional, né? Porque no Jardim era a primeira cena, era eu e o Sérgio, e foi a minha primeira peça profissional, então você foi assim, o primeiro ator que eu contracenei na vida, né? Eu sou o primeiro amor da sua vida no palco, olha que bonito. Agora você, como advogado, espero que não me processe por isso. Não. E você falou, né, a coisa do público, tudo mais. O que você acha agora do teatro na pandemia? Assim, o que você acha dos vídeos que os atores estão gravando e dessas peças virtuais? Assim, você acha que isso substitui o teatro? Isso pode ser chamado de teatro? Eu acho que essa é uma falsa questão. Assim. Eu acho que o teatro é o teatro, nas suas condições dadas, né? Com um encontro, com plateia, ou se for na rua, com os transeuntes, enfim, de que forma for. Mas ele é basicamente uma festa. É igual fazer festa de aniversário pelo Zoom, o pessoal está fazendo, né? É a mesma coisa que estar na festa? Não, mas de alguma maneira é algum aceno daquilo, é algum resgate daquilo, porque nós do teatro provavelmente só estaremos plenamente trabalhando depois de uma vacina, né? Eu acho, dificilmente, isso é uma coisa pela qual minha geração, várias gerações não passaram. A última grande pandemia foi a gripe espanhola, que foi depois da Primeira Guerra Mundial, que quer dizer, já estava uma bagunça, uma loucura e ficou pior. Então, eu acho com certeza que nós teremos meses duros pela frente aí. Então, se a pessoa acha que através do teatro, eu particularmente não tenho muita vontade, porque se presta muito ao monólogo, isso eu não tenho nenhum material assim, nunca mas não que eu acho maravilhoso. Denise Weinberg fez ontem, Celso Frateschi fez, enfim, várias pessoas estão fazendo, acho absolutamente tranquilo se fazer isso. Essa questão é mais uma questão quase metafísica, se é teatro, não é teatro. Respeito quem acha que não é, respeito quem não gosta, respeito quem gosta e respeito quem acha que é. E não é para ficar em cima do muro, não. E muitas dessas ações têm rendido, por exemplo, a PTR, a Associação lá dos Produtores do Rio de Janeiro, há um fundo aqui em São Paulo também que tem feito isso e que está revertendo em, por exemplo, a PTR, quase 1.000 pessoas que são técnicos, eletricistas, iluminadores, que é uma categoria esquecida. A gente pensa também, como não se sabe nada sobre ator, também não se pensa muito nessas pessoas fundamentais para o nosso trabalho, os técnicos, né, todo o suporte do teatro. Então a PTR está distribuindo lá um cartão, dando R$ 500, acho, por mês,
que já ajuda bastante quem está numa situação difícil. Então, assim, se uma live está resultando, além da satisfação de quem quer fazer a live, se ela está resultando em ajudar milhares de pessoas, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que não vai substituir, porque eu acho que é uma falsa questão. Se é teatro ou não. Agora, se a pessoa quer se expressar, é isso. A gente está conversando. Eu estou aqui na minha casa, você está na sua. Temos uma pandemia aí sobre as nossas cabeças, mas nem por isso a gente deixou de conversar. É a mesma coisa que te encontrar? Não, mas é uma outra forma, né? Uhum. Sim, total. E eu tava muito assim, nossa, como mostrar para os meus amigos que teatro é legal a partir de lives. Até que semana passada. Exato. E aí, semana passada eu pensei, eu não vou conseguir mostrar para os meus amigos como teatro é legal pelas lives, né? Eu acho que ir ao teatro a grande questão é esse ir ao teatro, né? Então você ir, você comprar seu ingresso, você esperar o terceiro sinal, o escuro, aí o ator aparece, o final. Então eu comecei a perceber que, na verdade, esse é um momento também de organização, assim, né? Um momento de reflexão e talvez de instigar para que quando Sim. volte, as pessoas tenham até mais curiosidade, né? Para voltar, assim. Acho que isso também é um movimento bom. A gente não pode também, não tem teatro, então vamos ficar parados. Não, né? Eu acho que justamente tem que ter um movimento para que quando volte tenha enfim, um fogo aí, né? Para voltar a frequentar, né? Acho que está todo mundo num momento de medo, né? Natural, de recolhimento, de temor, né? E um país, na minha opinião, absolutamente sem liderança, né? Com prioridades bem malucas, né? Então, eu acho que está todo mundo, seja de uma ideologia ou de outra, todo mundo está com medo, né? E eu acho que a gente tem que se preparar, né? Para o que vai acontecer depois. Eu acho que é um momento também de. Uhum. Não que vá mudar, não sei, também não sou futurólogo, não posso dizer, não tenho a pretensão de saber isso. Eu acho que também a gente esquece, é um mecanismo humano esquecer facilmente dos problemas para tocar a vida para frente. Ah, mas eu acho que é importante, é um canal que está aí disponível, a gente pode conversar sobre qualquer assunto, poderia ser sobre rugby, poderia ser sobre qualquer coisa. Eu não conheço regras de rugby, por exemplo, uma vez me explicaram, achei, não entendi quase nada, mas achei fantástico, porque eu comecei a entender que aquilo faz sentido, que tem sim, sei lá, tem uma beleza para quem curte e tal, né? E cada um é, não é obrigado a ir ao teatro, não é obrigado a ir a lugar nenhum. Mas o teatro é uma coisa bacana. Então, por exemplo, para os seus amigos, né? Façam grupos amadores de teatro. Você não precisa ser um profissional. Pode chamar você aí, pega um texto bacana, um teatro jogral, uma coisa diferente, faz. Isso vai melhorar a capacidade deles de se comunicar nos seus trabalhos. Isso vai dar a eles uma outra visão de trabalho em grupo, de dinâmica. Porque uma coisa, eu digo, uma peça ruim ou boa dá muito trabalho. E ela mostra de maneira muito imediata como é que é trabalhar junto, como fazer um time, uma equipe. Então, você pode indicar espetáculos para eles, outras coisas paralelas que nós podemos fazer, muitos lugares têm, visitas guiadas a teatro para que o público conheça as coxias. Você pode convidar um grupo de pessoas interessantes, com certeza você as conhece, para que passem no ensaio, vejam o ator ensaiando. Tudo que abraçar e mostrar e expor o nosso trabalho, eu acho que é muito bem-vindo. Uhum, total. Porque tem essa curiosidade, né, também. Essa curiosidade, desculpa, esse bastidor, eu acho que mata um pouco também essa coisa do ator intocável lá no palco, né? Mostra que é um ser humano, que é um trabalho, que esse ator pode conversar com você e o importante é justamente essa troca, né? E muitas vezes fica essa barreira, né, entre o ator, o artista e o público, né? E não, é uma coisa única, né? Deveria ser, né? Uma comunhão. E agora a gente está chegando nos nossos minutos finais. Temos 10 minutos, Tá? passou muito rápido. Eu tenho tanta coisa para perguntar, mas eu queria muito que você falasse um A gente pouco. fala pessoalmente depois. Total, vamos conversar. Eu queria muito que você falasse um pouco da sua relação com Bernard Shaw.
esse autor, o que é esse autor para você e qual a importância dele hoje, né? Por exemplo, sei lá, um amigo meu, eu tô falando tanto dos meus amigos, mas um amigo meu deveria conhecer Bernard Shaw, por quê? Entendeu? Eu acho bom, o Fintan O'Toole, eu já disse isso, vou repetir aqui, que é um jornalista que ganhou Pulitzer, tal, irlandês, muito importante, escreve Uhum. para vários veículos bacanas, assim, ele escreveu um livro sobre o Bernard Shaw e dizia que existem dois conselhos na vida, um é nunca escrever um livro sobre Bernard Shaw e o outro é nunca invada a Rússia, porque são terrenos vastos e inconquistáveis. Mas o Bernard Shaw ele tem duas coisas que me deixam maluco. Assim, primeiro, ele tem interesse por tudo. E segundo, ele usa o humor como a chave para exprimir aquilo que ele quer dizer. Né? E ele dizia que o preço para você ouvir o que ele quer dizer é o riso. Então você paga tranquilamente, você dá umas gargalhadas. E ele nunca é um autor didático, ele não tenta catequizar apesar Uhum. de ser um autor que poderia se chamar de um teatro absolutamente político, e todo teatro é, mas ele em nenhum momento você percebe que ele está te catequizando, ele está querendo te converter absolutamente nada, porque ele dá argumentos de peso para todos os papéis em cena, ainda que você veja num papel ou no outro o que ele pensa mais, mas mesmo assim ele consegue pôr o outro ponto de vista. Então isso é fundamental numa época de polarização e de simplificação e de reação instintiva ao outro. Porque eu acho que o teatro e outras coisas também na vida da gente, nós temos que nos encontrar por aquilo que nos une e não Uhum. por aquilo que nos separa. E a gente tem que entender que existe algo anterior às nossas diferenças, à nossa dignidade pessoal, né? E que, independentemente de ser teatro ou não, tudo que a gente deve fazer deve ser humanístico, né? Deve ser bom para. Ninguém é feliz sozinho, né? Uma produção de teatro, assim, não adianta um ator estar feliz ou o diretor. Todos têm que estar felizes, a plateia tem que estar feliz, e na sociedade também eu acho que nós temos que buscar a felicidade de maneira imperfeita e tal, mas nós temos que buscar. Eu lembro sempre de Ésquilo, né, que o grego, lá baseado em Solon, o legislador, nos ideais de Solon, ele lutou pela Grécia, venceu acho que 13 festivais, né, de teatro, então ele era uma celebridade, e eu disse isso no curso para você, e depois existe uma história que se conta, que não é documentada, mas que mostra a dimensão dele, que é a seguinte: quando ele morreu, o epitáfio dele era lutou na batalha de Maratona, né, que libertou os gregos, uma das batalhas fundamentais que libertou os gregos da conquista dos persas. Então, o orgulho dele não era ter vencido o festival de teatro, mas sim ter sido importante para a cidade dele. Né? Acho que isso que a gente busca, né? No nosso Uhum. ofício, no nosso trabalho. Né? É isso. Quantas montagens de show você já fez? Eu já fiz 4. Ele escreveu 60 peças, né? E faltam 56. Mas eu fiz Vai dar. quatro montagens. Ele é engraçado, ele é endiabrado, ele é inteligente, ele não subestima a inteligência da plateia, porque eu sou da opinião, não separo razão e emoção. Eu acho que quando o pensamento se emociona, é uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer. E eu acho que ele proporciona isso a quem faz e a quem assiste, assim, uma inteligência emocionada. E isso, seus amigos, se forem assistir, acho que vão também concordar. Sim, sim. Cândida, né, que você fez. Quantas apresentações você fez? Que eu sei que foram muitas. Foram, acho que, olha, eu planilhava, tal, eu não lembro agora, me esqueci, mas são mais de 400 apresentações. Era uma peça que eu achei que ia durar 3 meses, 70 espectadores em média, e teve muitos espectadores, assim. É impressionante como as pessoas se surpreendiam, né? Eu acho que toda obra, seja ela mais experimental, seja ela dita mais convencional, quando aquilo é vivo e tem uma emoção profunda e um pensamento profundo, é difícil a gente fazer isso, a gente não tem controle sobre isso. A última coisa que um ator tem, ou um diretor, um produtor, é o controle sobre o resultado daquilo, né?
Uhum. mas Cândida causou isso, né? Então foi muito bacana, assim, viajamos pelo Brasil todo. É difícil fazer sucesso nesse ramo. Ah, e só para o nosso tempo está acabando, é, uma dica de etiqueta teatral, nunca diga vim te prestigiar, porque parece uma concessão. Fala vim te encontrar. É como se você fosse, eu fosse ao seu aniversário e dissesse, vim aqui te prestigiar. Eu não estou lá para te prestigiar, eu estou lá para festejar o seu aniversário, a sua presença e a minha presença diante de você. E porque a gente ouve muito isso, quem é estranho ao teatro diz, ah, eu vou lá te prestigiar. Não, não precisa. Vá porque você quer e porque você quer encontrar alguém e encontrar, quem sabe, uma boa vivência, uma boa história ali na tua frente, seja ela de que tipo for estético. Nossa, sim, total. É, última coisa, é uma pergunta que eu tô fazendo para todo mundo que eu tô conversando. Você meio já respondeu essa pergunta, mas só para Ah. finalizar, como aproximar o teatro das novas gerações? Olha, o teatro tem um público sempre, há um bom tempo, desde que eu faço teatro, aí, faço profissionalmente desde os 19 anos, estou com 55 anos, é sempre um público mais velho. Parece que é alguém que já chegou num tempo da vida e resolveu ter um contato íntimo com coisas interiores. O teatro, ele vai falar disso. O teatro, ele é basicamente uma tentativa de você ter consciência sobre a sua potência de vida. E quando você é jovem, você quer viver a potência da sua vida. Então eu acho que vai com calma também. Programe uma ida ao teatro a cada 2 meses. Comece devagar, vá com carinho. Porque, como eu disse, o teatro é o encontro da delicadeza. Então a gente vai ter esse encontro, vai ter essa necessidade de nos tornarmos delicados conosco, assim. Então, não quer ir agora, mas vai namorando isso, vai tangenciando isso, porque começa com pequenas metas. Tenho que ir ao teatro. Não tem que ser obrigação nenhuma. Não é uma obrigação. Ela é uma festa. Venha para essa festa também. Eu acho que isso pode ser interessante, porque a temática pode ser sobre a história de um velho, de um jovem, do que for. Não precisa ser feita uma temática dirigida aos jovens, né? Eu Uhum. acho que qualquer pessoa sensível vai se emocionar por uma peça como Rei Lear, porque lá tem o velho, tem as filhas que são jovens, vai se emocionar numa comédia, vai se divertir, enfim. É, só ponham isso no radar, porque com certeza vai ser muito prazeroso, e isso que o teatro tem que ser, entre outras coisas. Mas o teatro tem que ser uma celebração corpórea, assim, uma celebração erótica, um encontro gostoso. E você vai ficar ali fazendo parte daquilo, porque vocês que assistem estão com a gente no palco. Com certeza, eu tenho essa certeza. Sim. Sérgio, muito, muito, muito obrigada. Sério, foi muito bom. Eu acho que, sério mesmo, eu acho que conversas como essa fazem as pessoas perceberem que o teatro é acessível, de fato, e que o teatro não é só para quem entende super de teatro, né? Acho que essa Não, é não. para quem vai quebrar. Então, foi muito bom mesmo. Obrigada, sim, do fundo do coração. E só para avisar que amanhã eu vou conversar com o Marco Antônio Pâmio, que dirigiu o Sérgio na profissão da senhora Warren, né? E é isso. Muito, muito, muito obrigada. Tchau, beijos. Tchau. Assistam o Pâmio, ele é maravilhoso. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Bom.